Então vamos abrir as nossas Bíblias, amados, no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler o verso 20. Lucas 15, 20. Diz assim a palavra do Senhor. 15, 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se a seu pescoço e o beijou. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, muito obrigado por esse dia tão abençoado. Por esse dia, Pai, que o Senhor nos deu aqui para estar na tua casa. Pai, nesta manhã e nesse dia, Pai, dia dos pais, eu quero trazer essa palavra, Pai, que adentra o coração de cada um. Que tu possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, fazer aqui, ó Pai, um dia maravilhoso, um dia de bênção, e não só para os pais, mas para toda a vida que entrou aqui, Senhor, que possamos abstrair dessa palavra ensinamentos para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Esse texto que nós lemos, né, eu li só o versículo 20, mas ele trata de uma parábola, e essa parábola, meu amado, todo mundo conhece, do filho pródigo. E essa parábola conta a história de um certo homem. Diz que havia um certo homem, ele tinha 2 filhos. E um dia, o filho dele mais novo chega para perto dele e fala: pai, eu quero a minha parte na tua herança. Eu quero aquilo que me pertence. Eu quero aquilo que cabe a mim. E naquele momento ele falou: eu quero viver a minha vida. Eu não quero ficar mais aqui. Eu quero sair, curtir, viver a minha vida, viver com o dinheiro que eu tenho, e é isso que eu quero fazer. E a Bíblia fala que o pai dele deu a parte que era dele, e ele foi embora, ele foi para um lugar longe, para uma terra longínqua. E ali ele gastou tudo que ele tinha herdado. Ele gastou ali com mulher, ele gastou ali na farra, ele gastou dissolutamente a herança que era dele, que o pai tinha passado para ele. E, meu amado, herança a gente sabe que é quando a pessoa morre que ela deixa. Mas ali o filho pediu em vida. Ele pediu para o pai dele aquilo que era dele e foi embora. E aquele ali não ficou, e ele não pensou nas consequências que ia acontecer com ele. Ele não pensou nas consequências dos atos que ele estava tomando. Primeiramente, ele trouxe tristeza para o coração do pai. Imagina a tristeza daquele pai quando o filho chega perto dele, ele ainda vivo, me dá aquilo que é meu porque eu estou indo embora. É muito triste quando um filho afasta. Quando o filho vai embora, deve ser muito triste, deve doer demais. E o filho não quis nem saber, pegou tudo que ele tinha e foi embora. Mas mais uma vez eu aprendo, meu amado, na palavra do Senhor, que tudo é uma questão de escolha. Tudo na nossa vida é uma questão de posicionamento, de escolha que eu faço. E a Bíblia fala que esse menino foi embora, e ele gastou tudo que ele tinha. E em certo momento na vida dele, lá que ele estava gastando dissolutamente, gastando ali a reveria, curtindo, né, adoidada ali com o dinheiro que ele herdou do pai. Porque a vida é assim, quando você não tem controle, quando você não tem discernimento das suas decisões, com certeza você vai ter que colher algo difícil. As consequências dos nossos atos, meu irmão, ela vem e ela é difícil, e ela pode ser muito dolorosa. A Bíblia fala que em certo momento ele não tinha mais nada, como ele gastou tudo, ele caiu na real. Ele falou: gente, porque quando a coisa sai e não entra, ela acaba, ela morre. E ele ficou sem dinheiro, ele ficou sem nada. A Bíblia fala que naquele momento que ele parou, para que pensou: não tenho mais nada, não tenho mais dinheiro, a herança toda que eu recebi acabou. E ele não tinha mais nada, ele teve que se virar. E no verso 16 fala qual a atitude que ele tomou. A Bíblia diz que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Ele tinha gastado tudo que ele herdou do pai. Ele não teve outra alternativa a não ser buscar um emprego. E ele vai para ali procurar emprego no certo moço ali daquele lugar. E ele manda que ele vai apacentar os porcos. E quando ele chega ali a apacentar os porcos, ele estava com tanta fome que ele teve vontade de comer
a comida do porco. Gente, olha que coisa terrível. Um rapaz que tinha tudo na vida. Um rapaz que tinha uma casa, tinha um pai, tinha um conforto. E ele, por atitude errada, por atitude dos olhos, por ganância da vida, não por uma atitude espiritual, mas por uma atitude carnal, ele pede o que era dele e vai embora. E quando ele perde tudo, ele chega a um ponto de querer comer comida do porco, comer lavagem. É muito triste isso. E eu aprendo aqui com essa palavra, que assim é as nossas vidas. Nós estamos, meu amado, muitas vezes no caminho do Senhor. O Senhor Deus é o Pai celestial. Ele é o Pai que nos abraça. Ele é o Pai, meu amado, que ama o Filho. E Ele te dá conforto. Ele te dá, a Bíblia fala que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, Ele supre as suas necessidades. Quando você está debaixo da proteção do Senhor, aquele rapaz, aquele jovem, enquanto ele estava debaixo da proteção do Pai dele, ele tinha todo o conforto. Ele não faltava nada para ele. Mas a partir do momento, meu amado, que ele saiu da proteção do Pai, que ele escolheu, ele optou a sair da proteção do Pai dele e foi viver como ele queria. Como se dizem hoje, ele foi querer ser feliz. Hoje é assim. Muitos querem largar o Pai. Não o Pai terreno, mas o Pai espiritual. Sabe por quê? Porque servir a Deus, Deus não te impede de nada. Nada é proibido. A Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. E muitos, meu amado, pelas restrições que nós temos que ter, sim, servindo a Deus. Quando eu sirvo ao Senhor, eu tenho que ter restrições, sim. Eu preciso ter uma vida de santidade, uma vida de obediência. Mas muitos não querem isso, aí afastam do Senhor, afastam da proteção do Pai. E sabe qual que é o fim? É como desse jovem, comer comida de porco. E nem isso ele conseguiu. Olha o que diz a palavra do Senhor. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Nem isso ele conseguiu. Nem isso, meu amado, que ele tinha vontade. Porque ele estava com fome. Ele não tinha mais nada. Isso é o destino daqueles que largam a casa do Pai. Esse, meu amado, é o destino daquele que afasta da casa do Pai. E nós estamos aqui hoje, eu sei que hoje é dia dos pais, mas eu quero trazer aqui o ensinamento do nosso Pai Celestial. É para mim, é para você, é para todos nós. Não podemos de maneira alguma afastar da presença do Senhor. Não podemos de maneira alguma priorizar tudo e não priorizar servir a Deus. E estar aqui, estar servindo a Ele, estar aprendendo na casa dEle. Mas a Bíblia, essa parábola ela é tão tremenda que ela nos ensina tantas coisas maravilhosas. Nos ensina, meu amado, que Deus, o amor dele é tão grande. O amor do Senhor é tão incondicional. O amor do Senhor é tão maravilhoso que ainda assim, ainda agindo com ingratidão, Deus nos abraça. Ele nos ama. Ele te chama pelo nome. Ele não quer que vê você sofrer. E aí a Bíblia fala que aquele rapaz, quando ele querendo, de tanta fome, ele queria comer comida de porco, mas ele não conseguiu, ninguém dava para ele. E eu repito aqui novamente, isso é o destino daquele que larga, daquele que afasta, daquele que deixa a casa do Pai. E neste momento, meu amado, ele cai na real. No momento que ele vê a situação que ele entrou, que ele vê a atitude que ele tomou e as consequências dos atos dele. A Bíblia fala que ele se arrepende. Ele arrepende, meu amado, e tenta e volta para a casa do Pai. Naquele momento de sofrimento, de arrependimento, ele volta. E eu quero compartilhar com você essa manhã algumas lições práticas desse texto, dessa parábola. Lições, meu amado, que é para mim e para você. Mas o cerne dessa mensagem eu quero que você coloque no seu coração. Não se afaste da casa do seu Pai. Não se afaste debaixo das mãos protetoras do seu Pai. O nosso Pai nos ama demais. E ali Ele vai nos proteger. Quando estamos debaixo da proteção do Senhor, estamos blindados contra, meu amado, as investidas do adversário. Estamos blindados contra as alegrias deste mundo, a felicidade deste mundo, que o mundo oferece. Aquele rapaz ele foi totalmente voltado para o que o mundo estava oferecendo.
Ele foi seduzido pelas agruras do mundo. Ele foi seduzido, meu amado, pelo que o mundo ofertou para ele. E ele falou, não quero nem saber, eu estou indo embora. Eu estou indo viver a minha vida. Quantas pessoas fazem assim hoje? Largam os caminhos do Senhor porque querem ser felizes. Querem se autoafirmar. Eu estou muito infeliz, eu estou muito frustrado. E eu vou ser feliz. E larga a casa do Pai. Aquele que o futuro daquele que larga, meu amado, a presença do Senhor, que sai debaixo da proteção do Senhor, sabe o que é? É comer comida de porco, é viver uma vida, meu amado, miserável, é viver uma vida, minha irmã, meu irmão, de pecado, é viver uma vida de tristeza, de miséria. É isso que essa palavra está nos ensinando nesta manhã. Aquele rapaz largou tudo, largou o conforto, largou o amor, o carinho, porque ele quis ir. Mas eu quero que você coloque no seu coração essa manhã, e eu quero compartilhar com você algumas coisas. A primeira lição que eu aprendo aqui: Deus respeita as nossas decisões. O pai respeita a decisão do filho. E quando aquele rapaz chegou para o pai dele e falou, olha, eu quero a minha parte da herança, eu quero aquilo que me pertence. Ele podia muito bem falar assim, não vou te dar, eu não morri ainda, não vou te dar nada, você quer ir embora, vai procurar um emprego, vai trabalhar, não vou te dar dinheiro nenhum. Mas o pai não fez isso. O pai fez o que ele quis. Ele pediu, o pai deu a herança dele e deixou ele ir. Nós temos livre-arbítrio. O Senhor Deus respeita você. O Senhor Deus, meu amado, nosso Pai Celestial, respeita as nossas decisões. Ele respeita as nossas escolhas. É muito sério isso. Tem gente que fala assim, Deus, me ajuda, Pai, tira do meu coração isso. Pai, tira do meu coração, não deixa fazer isso. Você que tem que escolher. Nós temos ensinamentos na palavra do Senhor, mas a escolha é minha, a escolha é tua. Tem gente, meu amado, que arruma desculpa para tudo. Arruma desculpa para poder sair debaixo da presença do Senhor. Arruma desculpa para não estar na presença do Senhor, para sair fora da casa do Pai. E depois culpa o diabo, culpa a igreja, culpa o outro, culpa as pessoas. Mas esquece que o único responsável somos nós. O único responsável pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, somos nós mesmos. Porque Deus, Ele não vai te impedir de caminhar. Ele não vai te impedir de avançar. Mas Ele está contigo. Ele quer você do lado dEle. Ele quer você debaixo da proteção dEle. E isso nos ensina, essa palavra nos ensina isso. O Senhor, o Pai, deixou o filho ir. O Pai não o repreendeu. Não julgou na cara dele que era um ingrato. Não acusou ele de nada. Porque geralmente a gente faz isso, né? Vai, bobo, vai que você vai ver. Quando meter a cara lá na parede, você vai voltar. Aí não vai achar guarita mais aqui. O Pai não falou nada. O Pai não falou nada. O nosso Deus é assim. O nosso Deus nos ama tanto, que quando eu estou falando, minha amada, estou sentindo a presença do Senhor. Porque quando nós queremos sair da presença dEle, Ele simplesmente se entristece. Mas Ele nos deixa ir. Ele nos deixa fazer a nossa escolha. Ele não vai te impedir. Ele não vai, porque Ele respeita a sua escolha. Ele respeita o seu livre-arbítrio. E aquele rapaz foi embora. Então, cuidado. Cuidado com as suas decisões. O Senhor poderia ter livrado ele, mas não deixou. Não negou para ele o pedido que ele fez. A segunda coisa, Deus nos deixa livre para fazer as nossas escolhas. Olha o que diz o verso 14. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. Deus permite que Ele nos deixa fazer o que quer. Ele nos permite caminhar para onde eu quero ir. Mas a consequência da minha caminhada, eu arcarei com ela. A consequência das minhas escolhas, meu irmão e minha irmã, nós arcaremos com ela. A Bíblia fala que quando ele foi e começou a padecer de necessidade, quantas escolhas nós estamos fazendo sem pensar, sem orar, sem buscar do Senhor, sem preocupar com o que Deus está achando, sem preocupar com o que eu vou colher amanhã. E na hora, meu amado, a conta vem. Coloca isso no seu coração. A conta, uma hora, ela chega. A
conta chega para todo mundo. E ela vai chegar para você, ela vai chegar, ela chegou para o filho pródigo e ela vai chegar para nós, dependendo das nossas escolhas. Cuidado, porque Deus nos deixa ir. Mas o caminho que eu vou escolher, o caminho que eu vou trilhar com a minha escolha, eu vou colher aquilo que eu vou plantar. Eu vou viver as consequências. E ele começou a padecer de necessidade. A crise permissiva. Mas Deus quer me punir? Não, Deus não quer te punir. Olha o que diz o verso 15. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Na casa do pai, ele nem trabalhava. A Bíblia não fala que ele estava trabalhando. E ele foi preciso a procurar emprego, e ele foi mandado apacentar porcos. Muitas vezes, meu irmão, vivemos momentos de crises, momentos de dificuldades, enfrentamos momentos complicados. Não é culpa de ninguém. Não é Deus querendo me punir, não. Deus não pune ninguém. É fruto da minha escolha. É fruto de eu ter saído da casa do Pai. A casa do Pai é o lugar que nós temos que ficar. A casa do Pai, terreno, é o melhor lugar para os filhos. É lugar de aconchego, né? É lugar que tem comida quentinha. É lugar que tem a cama quentinha. É o lugar de proteção. Agora imagine na casa do Pai Celestial. Imagine a proteção do Pai Celestial. Aquele jovem quando saiu da casa do Pai e pegou tudo que ele tinha e foi gastar. Ele foi buscar a vida dele, a alegria dele. Mas a Bíblia fala que ele começou a padecer de necessidade. Quando nós largamos nosso Pai Celestial, nós começamos a padecer, meu amado, de necessidades espirituais. Começamos a padecer de necessidade, meu amado, de vida com o Senhor, de intimidade com Ele. Aí nos dá um vazio tão grande, nos dá uma coisa tão ruim, um vazio. Você pode ter as coisas materiais, mas falta algo. É a presença do Senhor. É porque eu saí da casa do Pai. Eu dissolutamente, eu saí iliberadamente, eu saí da casa do Pai. E quando acontece isso, meu irmão, eu vivo uma crise. Muitas vezes com a permissão do Senhor, porque eu busquei com as minhas mãos, eu busquei com as minhas atitudes, eu busquei com as minhas próprias, meus próprios pés, eu caminhei para isso, eu caminhei para uma vida assim. Esse jovem caminhou para a necessidade dele, ele caminhou para poder querer comer comida de porcos, e não precisava disso. Cuidado, nunca, mas a Bíblia, a palavra do Senhor é tremenda. A Bíblia fala que quando ele caiu na real, ele arrependeu tanto, que ele falou, olha o que diz aqui. E caindo em si, disse, verso 17, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Os empregados do pai dele tinham comida com fartura, tinham tudo o que precisava. E ele, que era um filho amado, que é um filho totalmente ali abraçado, um filho protegido, naquele momento, por causa das escolhas dele, ele padecia de fome. E naquele momento, meu amado, ele tem a vontade de voltar para casa. Ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E perdi-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus trabalhadores. Gente, ele arrependeu tanto, que ele queria voltar como trabalhador. Ele queria voltar não como filho, porque ele reconheceu o pecado, ele reconheceu a ingratidão, ele reconheceu que pecou. E queria voltar, nem que fosse como trabalhador, como um dos trabalhadores do Pai. Agora eu quero falar para você uma coisa, o amor do Senhor é tão grande, que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Essa parábola nos mostra o como Deus, Ele nos ama. Eu posso pecar, eu posso fazer o que eu for de errado, mas se eu arrepender e eu voltar, o Senhor Deus está com os braços abertos para mim. E ele arrependeu e voltou. E quando ele volta, olha o verso 18, diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pequei contra o céu e perante ti. Mas não tem problema, meu irmão. Ele chegou e arrependido. A Bíblia fala quando o pai, ele voltou para casa, e quando ele vem ao longe,
o pai dele o avista. E quando o pai dele o avista, ele não quis nem saber quais as explicações dele. Nós, os seres humanos, muitas vezes cobramos, julgamos na cara. Falamos, está vendo? Eu te avisei. Está vendo? Eu te falei para não fazer isso. Eu te falei para não ir embora. E você foi. Agora está voltando. Está voltando pedindo arrego. Não. O Senhor não é assim. Quando nós arrependemos do nosso pecado, eu quero falar para você essa manhã. Nunca é tarde para arrepender. Nunca é tarde para voltar aos braços do Pai. Nunca é tarde para voltar à casa do Senhor, ao convívio do Senhor. Volte ao convívio do Pai, igreja. Volte ao convívio do Senhor nesta manhã. Ele está com os braços abertos nos esperando. Quando o filho estava chegando, quando o filho ao longe, a Bíblia fala que ele foi, abraçou o filho e o beijou. O beijou. Ele não queria nem saber de explicação. O filho estava voltando. É o amor incondicional do Senhor para comigo e com você. Ainda pecando, ainda tendo uma vida de pecado. Quando arrependemos, o Senhor nos abraça, Ele nos beija e nos quer novamente. E a coisa mais tremenda é que não foi só isso. A Bíblia fala que imediatamente aquele pai deu ordem para que os servos fizessem ali uma festa, buscassem roupa nova. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o pai disse aos seus servos, quando o filho encontrou com o pai, e o filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai dele não quis nem saber. O pai dele só quis festejar. O pai dele quis comemorar a chegada do filho. E a Bíblia diz que o pai dele disse, e o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e veste, e põe de um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluias! Glórias a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que não olha para você, meu amado, pelo seu pecado. É o Deus que não olha para a sua vida com aquilo que você fez de ingratidão. Mas Ele olha para o seu coração de arrependimento. Ele olha para você, Ele está doido que você volte. Ele está doido que você, meu amado, arrependa do pecado e volte para Ele. Aquele pai estava ansioso para que o filho voltasse. Quando o filho voltou, ele mandou fazer festa. Ele mandou que desse a melhor roupa, que desse um anel, honra. O anel representava honra. E desse sandálias para o menino. Que matasse ali um animal, que fizesse uma festa, um banquete. Meu irmão, minha irmã, era festa. E a palavra fala que eles se alegraram. O que isso fala no meu coração? E eu quero compartilhar com você. A festa no céu. O céu festeja quando nós arrependemos. O nosso Pai está com os braços abertos. Por mais que nós, pais terrenos, às vezes não perdoamos o filho. Quantos pais não perdoam os filhos? Quantos pais não conversam com o filho? Quantos pais hoje estão passando o dia dos pais sozinhos? Não tem coragem de dar um abraço. E nenhum filho pode abraçar porque tem uma resistência, tem uma distância. Mas o nosso Pai Celestial não. Ele não tem resistência. Ele não tem restrições comigo nem com você. A festa no céu, quando nós arrependemos e voltamos, porque Ele está louco, Ele está doido, ansioso, para que nós nos voltemos para Ele. A Bíblia fala que o irmão dele chegou, o irmão mais velho, quando chegou viu aquela festa, não gostou daquilo que viu, não gostou daquilo que ele presenciou. Ele falou, pai, eu nunca te abandonei, eu sempre fiz tudo, os mandamentos que o Senhor me deu, e agora? E o Senhor nunca me deu um bezerro, um cabrito, para eu comemorar com os meus amigos. E agora esse que foi embora, gastou toda a sua fazenda. Ele volta, tu faz festa. Meu irmão, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E aquele rapaz, o mais velho, ele tinha uma vida religiosa. E o Senhor Deus quer, meu amado, que nós tenhamos vida, não religião, mas nós temos vida de servidão, de arrependimento. O jovem mais novo, o filho pródigo, ele pecou, ele errou,
Mas o coração dele era um coração puro, era um coração, meu amado, de perdão, de arrependimento. O outro era religioso. Deus não quer um filho religioso, Ele quer um filho que arrepende. Ele quer um filho que ama. E o pai amava os filhos da mesma forma. Mas ele tratou diferente. Você pode notar que o tratamento foi diferenciado. Por quê? Pela motivação do coração. Pela motivação da sua alma. Eu sei, eu tenho uma filha só, mas eu acho que quem tem mais de um filho, às vezes, tem um filho que é mais carinhoso com o pai. Tem um filho que é mais presente. Então aquele sempre tem um tratamento, não é que o pai gosta mais de um que do outro. Mas imagina, se um é mais carinhoso, se um preocupa mais com o pai, claro que o pai vai sempre estar mais perto daquele. Nesse caso aqui, o pai dele falou, não, esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. Por isso que a festa agora, por isso que eu faço festa aqui na fazenda, porque ele estava morto e reviveu. Igreja, o Senhor Deus, Ele alegra a festa no céu, quando um filho que está perdido, ele é achado. E é isso que eu quero falar com você essa manhã. Eu sei que para um pai, é muito bom quando um filho retorna para casa. Agora imagina para o Senhor, quando um filho retorna para os braços dele, quando um filho retorna para a presença dele. Que nesse dia dos pais, eu não sei como é que está a sua vida familiar. Eu sei que faltou muitos pais aqui nesta manhã para ouvir isso também, né? A gente precisa disso, desse amor, precisa disso, meu amado, de entender que nós temos que ter um coração quebrantado, um coração de perdão. Jesus perdoou aquele filho. Essa palavra que é mostrada é isso, que o pai representa Jesus, e o filho pródigo somos nós. Nós, quando voltamos para casa, voltamos para o Senhor, Ele vai nos receber, Ele vai nos abraçar. E muito mais, igreja, Ele vai nos dar uma nova roupa, vai nos dar uma roupagem nova, vai nos dar, meu amado, sandália nova, vai colocar nos nossos pés um pisante novo, para caminhar para a vitória, para caminhar para Canaã, para caminhar com Ele. É isso que a Bíblia fala. Deus fala no meu coração aqui nessa manhã. Aquela sua roupagem de cinza, aquela sua roupagem, meu amado, que você fez alguma coisa errada, aquela roupagem sua que te levou a abandonar o seu lar, a abandonar a casa do pai, Ele vai te tirar aquilo. Você viu que Ele falou para os conservos dele, para os servos, olha, arruma roupa nova e traz para ele sandálias, ou seja, a roupa que ele estava no corpo não pertence mais a ele. Aquela roupa, meu amado, representa a vida que ele trouxe lá de fora, não pertence mais a ele. Ele agora é um novo homem, ele é uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. E Deus quer falar isso comigo, com você nessa manhã. Nós somos novas pessoas. Deus quer dar para mim e para você nesse dia dos pais roupas novas, vestimentas novas, calçar os nossos pés, meu amado, com sandálias novas, para caminhar para a presença dEle, para caminhar em santidade, para caminhar junto dEle. É isso que Deus fala comigo nessa manhã. Ele enche meu coração de alegria. Por mais, meu amado, que visualmente falando, humanamente falando, ou minha amada, a circunstância muitas vezes é adversa. As circunstâncias, ela é adversa, traz problemas, traz dor, traz lutas. Mas o Senhor Deus fala comigo aqui agora nesta manhã, no reino espiritual, no mundo espiritual, a grande vitória para a tua vida, a grande bênção para você, a grande bênção para a sua casa, a grande bênção para a sua família. Eu não sei, meu amado, tudo pode estar parecendo obscuro, tudo pode estar parecendo errado, mas vai haver festa na tua casa. Imagina, gente, quanto tempo teve tristeza naquele lar. Imagina quanto tempo, quantos dias. Imagina aqui, gente, vem comigo aqui, naquela fazenda, na casa daquele pai. Misericórdia, eu falo que eu sinto a presença do Senhor. Na fazenda daquele pai, quantos dias de luto, quantos dias de tristeza, quantos dias de choro, porque um filho foi embora.
Um filho pegou tudo e foi embora. Mas houve um dia de festa. Houve um dia de festa quando o filho retornou. Aquele pai pôde celebrar. Por isso que ele celebrou. Porque ele estava mandando embora toda a tristeza. E é o que eu aprendo com essa passagem. O pai não teve culpa. Ele, em momento algum, ele teve sentimento de culpa. O sentimento que ele teve foi de dor, de saudades, de tristeza, porque o filho foi. Mas culpa ele não teve. Sabe por que ele não teve culpa? Porque ele não prendeu o filho. Ele não reteve o filho em casa. Ele deixou-o ir. E Deus fala comigo aqui agora, toma isso aqui para a sua vida. Dependendo da circunstância, da atitude que você escolher, Deus vai te deixar ir. Você vai padecer com as suas escolhas. Mas o Senhor Deus está ansioso para você voltar. Porque quando você voltar, vai haver festa. Vai haver roupa nova. Vai haver sandália. Vai haver anel no dedo. Vai haver aliança. Deus vai fazer aliança contigo novamente. Aquele anel, minha amada, era aliança. Aleluias! Aliança do Senhor com você. Aliança. E outra coisa que eu aprendo, por não ter tido culpa no coração daquele pai, ele deixou a porta aberta para reconciliação. Ele deixou as portas abertas para reconciliação. Eu não sei se você passa numa crise familiar, ou uma crise na sua vida pessoal. Nunca deixe portas fechadas para reconciliação. Deixa sempre as portas abertas, ou seja, o seu coração aberto a reconciliar. Porque quando o seu coração fica aberto, meu irmão e minha irmã, esperando uma reconciliação, vai haver festa, vai haver regozijo, vai haver aliança, vai haver colocação de anel, vai haver troca de roupa, e vai haver um sapato novo, uma sandália nova, para você caminhar para o lugar que é seu por direito. Para o lugar que é seu por direito. Você acha que aquele filho perdeu a herança dele? Ele perdeu aquilo que ele levou fora do tempo. Mas com certeza, ele recebeu tudo novamente. Porque a palavra do seu Deus fala que, olha, que ele, quando o outro filho foi reclamar, ele falou, não, tudo que eu tenho é seu. Com certeza, quando o filho chegou, ele fez festa. Estava mostrando ali que o filho tinha tudo novamente. Que o filho, meu amado, arrependeu e foi restituído tudo para ele. Eu quero te falar com você uma coisa nesta manhã. Eu não sei se você precisa de algum arrependimento. Mas, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, volte-se para o Senhor. Pastora, eu não estou afastada do Senhor, não. Eu sei, igreja. Mas eu falo assim com uma vida íntegra com Ele. Uma vida na essência. Uma vida, sabe, não meia boca, mas uma vida, meu amado, de intimidade com o Senhor. A festa no céu. A festa. Deus manda fazer um banquete quando nós reconciliamos com Ele. Quando nós abrimos nosso coração de arrependimento e reconciliamos com o Senhor. E eu quero deixar para você essa manhã que Deus espera a volta, ansioso, dos filhos pródigos. Deus espera ansioso pela minha e pela sua volta, a todo momento. Porque eu estou aqui, amada, eu peco, sim, você peca. Todos nós pecamos. Mas nós temos que pedir perdão e arrepender como o filho pródigo arrependeu. Em momento algum, ele foi repreendido. Em momento algum, ele foi lançado de lado. Ele foi julgado de lado. Ele foi acusado. O pai dele não apontou o dedo para ele em momento algum, mas o abraçou. De longe, quando o pai dele o viu, correu, abraçou e o beijou. Essa frase que o beijou, isso é tão tremendo, que você não entende, você não pode, sabe, você não imagina o que é isso. E o beijou. E eu quero nesta manhã que você sinta como esse filho pródigo, abraçado pelo Senhor. Que você sinta, meu amado, abraçado pelo Pai, abraçado pelo Senhor. Porque Deus, Ele quer te abraçar, Ele quer fazer festa na tua casa, Ele quer fazer festa na sua vida, Ele quer trocar de roupa, Ele quer trocar a sua roupa, Ele quer trocar suas vestes, Ele quer trocar, meu amado, as suas sandálias. Ele quer te dar vida nova,
Vida nova em Cristo Jesus. Vida nova em Cristo Jesus nessa manhã. Então, meu amado, eu aprendo aqui com essa palavra. Primeiro, cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado, meu amado, com os momentos de crises. Não toma decisão precipitada. Não tome atitudes precipitadas. Talvez você está insatisfeito com alguma coisa. Cuidado. Ore. Busque de Deus. Para você não sair por aí fazendo aquilo que não era para fazer. Tomando atitudes, meu amado, que não era para ser tomada. Busque do Senhor a direção. Porque Deus, Ele não vai impedir você de ir. Ele não vai impedir você de ir. Mas a sua ida, as consequências dela, você vai arcar. As consequências dos seus atos, você vai arcar. Isso é fato. Plantar, você pode escolher a semente que planta. Eu escolho a semente que eu planto. Mas a colheita, ela é obrigatória. A colheita, meu irmão, ela é obrigatória. E o filho pródigo, ele passou lutas, porque ele precisou aprender que ele precisava voltar para a casa do pai. E ele precisava buscar aquilo que era dele. E ele aprendeu, e uma coisa que eu aprendi também com esse texto, ele cresceu, ele teve maturidade. Muitas vezes precisamos ter maturidade, crescer, para poder, passamos crise, momentos difíceis, porque precisamos crescer. Então nessa manhã, quero que você que é pai, você que não é pai, mas que está aqui nessa manhã, irmã, meu irmão, se o pai, você que é pai, né, humano, ama tanto o seu filho, perdoa o seu filho, imagina o Pai Celestial, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, Ele perdoa as nossas falhas, porque Ele nos ama, e Ele é fiel, Ele é poderoso, para fazer tudo na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Vocês querem fazer alguma coisa? Nós vamos orar, colocar nas mãos do Senhor, agradecer por esse dia tão maravilhoso, agradecer porque Deus é bom, Ele é fiel, e Ele trouxe a palavra, meu irmão, e muitas coisas que Deus me colocou aqui para falar, eu não tinha colocado no meu sermão, mas eu vejo que Deus, Ele fala como Ele quer, da forma que Ele quer, e eu falei, Deus, Pai, eu estou aqui hoje, né, com essa voz fanhosa de gripe, mas o Senhor, olha a força que Ele nos dá, olha o que Deus faz na vida da gente, quando você caminha para Ele, quando você não arruma, meu amado, desculpas, mas quando você enfrenta os desafios, Deus, Ele ama tanto a gente, que Ele nos abraça, Ele nos fortalece, e Ele nos beija. E outra coisa que eu quero falar com você, não fecha a porta da reconstrução, sabe, da reconsideração, do perdão, não feche a porta, deixe ela aberta, porque você vai precisar um dia sim, porque Deus quer mudar a sua roupagem, Ele quer mudar a sua vestimenta, e Ele quer mudar as suas sandálias, e Ele quer te dar algo novo, vestimentas novas, roupas novas, e fazer uma aliança, renovar a aliança contigo, colocando nas tuas mãos um anel que você é vitorioso, que você é filho, você não é, meu amado, uma pessoa qualquer, você é filho do Deus Altíssimo, o nosso Pai, hoje é dia dos pais, mas o nosso Pai Altíssimo, Ele que nos presenteia com tanta bênção, com tanta misericórdia e com tanta graça, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui nesta manhã, Pai, a palavra foi pregada, Senhor, segundo a Tua vontade, e eu sei, Pai, que nós aprendemos tanto, Senhor, aprendemos, ó Pai, como é bom, Senhor, poder, ó Pai, ter um coração de arrependimento, que quando arrependemos, ó Pai, o Senhor nos abraça, o Senhor, ó Pai, não nos acusa, não estende o dedo para nós, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos beija, nos troca as nossas vestimentas, troca, Pai, as nossas sandálias, e mais ainda, Pai, nos coloca um anel, renovando a nossa aliança contigo. Então, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser destinatários dessas bênçãos, destinatários, ó Pai, dessas maravilhas do Senhor aqui neste lugar. Pai, abençoa cada vida, abençoa cada pai que está aqui, abençoa, Pai, cada família, abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada filho, que possamos ser, ó Pai, filhos com coração de arrependimento, porque como diz a Tua palavra, Pai, o Senhor Deus, ó Pai, aquele pai alegrou, porque o filho que estava morto reviveu,
O filho que estava perdido foi encontrado. E nós queremos, Pai, ser encontrados por Ti, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Amém e amém.